Você já deve ter ouvido falar desse livro, Mark Douglas, um livro que todo trader que está iniciando sempre recebe uma indicação de algum mentor para ler. E eu vou dizer uma coisa para você. Eu vou falar 5 erros que todo trader iniciante comete, que eu aprendi a não cometer mais depois que eu li esse livro. Então fica ligado que nesse vídeo você vai entender esses 5 erros que fazem você não ter consistência ainda. Fala pessoal, Cangaceiro na área, sejam bem-vindos a mais um vídeo. E esse vídeo é interessante pelo fato de que eu vou mostrar para você que a sua inconsistência ainda está aí por conta do teu comportamento em frente ao gráfico, das suas tomadas de decisões que estão erradas ainda. Esses erros, a partir de agora, você não vai cometer mais. Eu vou falar o primeiro. Primeiro erro, impaciência. Você que está começando agora a operar, com certeza você já viu alguém que bate meta rápido, você já conhece algum trader que fala que bateu a meta em 10 minutos. Eu mesmo muitas vezes posto stories onde eu realmente bato a meta em 10 minutos, em 2 entradas. Só que tem que entender uma coisa, a impaciência vai te levar a tomar decisões, a fazer entradas no gráfico erradas, sem confirmações de gatilhos, sem confirmações de entradas fortes. E a partir daí você começa a ter uma bola de neve. Você vai perdendo dinheiro e sua impaciência vai tomando de conta. E a impaciência é um sentimento que não pode estar presente na mesa de um trade. E o que é que você deve fazer a partir de então? Para você não ser mais impaciente no mercado, procura sinais claros e técnicos para poder fazer sua operação. Eu já falei que a impaciência vai acabar te quebrando. E o segundo erro, ele está bem aqui, ó, na capa desse livro, disciplina. Mas como eu estou falando de erro, o segundo erro de todo trader iniciante nada mais é que a indisciplina. Quando você começa a operar na conta real, obviamente, você começa a se conhecer. Você já vai ter uma análise se você é disciplinado ou indisciplinado. E o segundo erro é a indisciplina, que nada mais é você tá operando, faz uma entrada que não é tão forte, insiste em outra entrada, não procura sinais fortes, técnicos e claros e começa a sair do gerenciamento. E faz isso uma vez, faz isso 2 vezes e a indisciplina entra em ação. Você tem que começar a entender que seu capital não é para ser arriscado todo de uma vez. Se você tem um capital X, não coloque o capital X de uma vez na corretora, porque senão você vai ser indisciplinado a partir do momento que você começa a perder. Também tem gente que é indisciplinado quando está ganhando. Eu já falei várias vezes que o mercado ele é de ciclos e sessões, mas gente ainda insiste em continuar buscando mais quando já está positivo, ou insiste em perder mais quando já está negativo. A indisciplina também pode ser um fator, um grande erro do trade iniciante que pode fazer você quebrar. O terceiro erro, presta muita atenção. O terceiro erro, tanto Mark Douglas quanto Napoleão Hill falam bastante dele na verdade, que é o imediatismo. Na verdade, quando você é imediatista, você tem uma série de outros erros, né, que aparecem. Mas o imediatismo nada mais é que você querer ter lucros rápidos, se comparar com alguém que tem lucro já, que já tem um processo, que tem tempo de tela, que tem um gerenciamento aí, sempre à risca. Aí você começa a querer ter os mesmos resultados que a pessoa que você está observando. Pessoal, resultado dos outros são dos outros. Por trás de um sucesso sempre tem uma trajetória. E muitos de vocês ainda não chegaram no palco. E por isso tem que ficar nos bastidores só observando e aprendendo. Por trás de sucesso sempre tem uma história. É essa história que faz a diferença. Não tem como você ser imediatista no mercado, querer ter resultados que fulano X tem, se você não sabe tudo o que ele sabe. A partir daqui, tira da mente essa ideia de querer ficar rico rápido com day trade. Eu já cataloguei, né, que várias vezes pessoas vêm conversar comigo e a única frase que eles utilizam é: cara, eu não estou conseguindo ter os seus resultados. Mas é óbvio que você não vai ter. É muito óbvio, porque quando eu mostro o meu resultado, por trás disso tem horas de estudo, tem percas que eu já tive, tem aprendizagem espontânea, tem uma série de outras coisas.
Então, não queira fazer dinheiro rápido, não queira se comparar com alguém e principalmente busque aí conhecimento para você ter uma trajetória, para aí sim você começar pequeno e se tornar grande. O imediatismo, o desejo insano de querer ter dinheiro rápido, de ganhar dinheiro no mercado, consequentemente vai fazer você também perder dinheiro. O quarto erro, esse quarto erro, nossa, ele eu cometi muito no meu início e eu aprendi porque eu cheguei no limite, que nada mais é que a aversão à perda. Repito, aversão à perda. Não saber perder. O quarto erro é não saber perder. Mas, Canga, é óbvio, eu não sei perder, eu não quero perder, eu quero ganhar. Mas, pessoal, quando se trata de mercado de renda variável, algo que não é certeza, algo que é soberano, você tem que saber perder. Não tem essa de recuperar do mercado. Não tem essa de buscar o que foi perdido. Se você tem um gerenciamento, eu vou fazer um gatilho pro erro 2, a indisciplina. Se você já não comete mais o erro 2 e agora tem disciplina, você vai aprender que saber perder é ser disciplinado. Saber perder é ser disciplinado. Não tem essa de recuperar. Eu tenho quase 5 anos de mercado, eu perdi durante um ano inteiro. Eu perdi dinheiro durante um ano inteiro. Todos os fucking dias. Todo dia eu perdia dinheiro. Não conseguia tirar dinheiro. De alguma forma, eu aprendi com isso. Primeira coisa que eu aprendi, isso não pode acontecer mais. Então eu estipulei o tanto que eu aceitava perder em um dia, caso eu estivesse no loss. É isso que você tem que fazer a partir de agora. Catalogue, faça um cálculo. Bom, qual o meu gerenciamento? Se eu tenho uma banca de X, quanto que eu posso perder no dia? Quanto que eu posso buscar? Então a aversão à perca, ela não pode mais existir. Você tem que aceitar que a soberania não é sua e sim é do mercado. Eu tenho que falar com muito cuidado desse quinto erro comum entre os traders iniciantes, que é, sabe o quê? Desafiar o mercado. Desafiar o mercado é um dos erros mais fortes e que mais quebram pessoas aqui no Brasil, principalmente opções binárias. Uma frase que eu sempre falo que é a seguinte: o mercado, ele é soberano, você não. Porém, tem pessoas que acham que uma corretora, que um ativo vai movimentar um gráfico para poder tirar ele da jogada, para poder tirar o dinheiro dele. Pessoal, não existe isso. Você tem que entender que o que você faz no gráfico é um conhecimento que basicamente você pegou em alguma aula, algum mentor, o mentor confirmou que isso acontece durante várias vezes ou durante vários dias e essa é uma oportunidade de especulação. Tudo bem, isso de fato é conhecimento. No entanto, não é obrigatório o mercado respeitar sempre, olha a palavra, sempre. Se você fez uma venda numa especulação onde todos os pontos ligavam realmente que o mercado ia cair, não é obrigado ele cair. O mercado ele é soberano, tá? Então entenda isso. A partir do momento que você tira esses 5 erros do rol de vários erros que todo ser humano tem, principalmente trader, né? Trader é um bicho que erra pra caralho. Então, se você exclui esses erros do seu dia a dia, você obviamente vai se tornar um trader consistente e um trader disciplinado. Eu quero falar pra ti que essa teoria é linda, mas começa a pegar o conteúdo que eu te passei nesse vídeo e colocar em prática. Falando em conteúdo, dia 16 e dia 17, eu vou fazer uma semana inteira de puras estratégias novas para você tirar dinheiro do mercado de OB. Então, a partir de agora, eu quero muito que você vá aí no link da descrição e se inscreva, porque vai ser totalmente grátis e é novas estratégias para você fazer money comigo. Então, esse foi um vídeo muito importante. Eu creio que muitos de vocês vão deixar um comentário aí agradecendo, porque eu tô te alertando, né, que senão você vai quebrar. A palavra é essa, você vai quebrar a frase, na verdade. E olha só, quero te lembrar também que dia 16 e 17 tem um evento chamado A Última Chance. Por que é a última chance? Esse evento eu coloquei esse nome para você entender que eu fiz uma semana de conhecimento relacionado a gerenciamento psicológico. Teve muita gente que pegou, que aproveitou, mas tem muita gente que ainda tá para trás.
E tem muita gente que o que está precisando agora não é somente psicológico nem gerenciamento, e sim estratégias. E é por isso que você tem a última chance, um evento online e gratuito, onde eu vou estar passando estratégias novas, somente estratégias, nada de enchimento de linguiça. Então se inscreve, o link está aí embaixo, bora pra cima.